Deus seja louvado. Título desta palavra: dois caminhos, dois destinos. Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, Salmo capítulo 1, que diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Bendito é o nome do Senhor, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Prezado e querido irmão, sabemos que o livro de Salmo é o livro mais longo ou extenso da Bíblia. São 150 poemas e escritos por vários autores. Podia-se dizer que este livro é o inário do povo de Israel. Eram poemas, eram orações, e se toda a Bíblia falasse a nós, o Salmo fala por nós. Porque este Salmo vai tratar de uma maneira eloquente um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, a felicidade do justo e a ruína do ímpio, a estabilidade do justo, que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e a instabilidade e a insegurança do ímpio, que é como uma palha. A produtividade do ímpio é como uma palha seca, levada pelo vento e destinada ao fogo. O salmista não poderia ser mais claro, mais nítido, mais eloquente, como foi no Salmo 1. E nesse contraste entre dois homens, dois caminhos e dois destinos, é exatamente disso que este Salmo 1 fala. Então vamos ver aqui, primeiramente, a felicidade plena do justo. Do verso 1 a 3, digamos que o Salmo 1 podemos comparar mais ou menos com o Sermão do Monte, que começa com expressão: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, e ele também começa com a felicidade. E bem-aventurado, tanto no hebraico quanto no grego, não é apenas feliz, mas é muito feliz. E em Salmos começa dizendo que a felicidade é legítima, é o cardápio de Deus na mesa do crente, e não é pecado buscar a felicidade, e nem é pecado ser feliz, pois o problema do homem não é busca da felicidade, ela é legítima, mas é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus tem para nós a maior de todas as felicidades, de conhecê-lo, de amá-lo, de glorificá-lo. Então, irmãos, vejamos aqui este mapa da felicidade, a felicidade plena do justo. Primeiramente, o justo é feliz por aquilo que ele evita. Bendito é o nome do Senhor. Veja o que diz o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está tratando de três tipos de pecadores: o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Ele está tratando de três tipos de pecados, e ele está tratando também de três tipos de lugares de pecado. Veja então que o texto Veja bem o que o texto está todo em ordem progressiva.
Verso 1, andar, deter e se assentar. Você percebeu o grau decrescente? Andar é movimento, deter é parar e assentar é se acomodar. Vem outro grau, ou seja, a forma do pecado, e começa com o conselho, caminho e depois vem para a roda. Então percebemos que no único verso o salmista Davi tem o cuidado de mostrar a progressão do pecado e informa como você pode ser feliz. Primeiro, você é feliz quando você não adota o estilo de vida, ou seja, a cosmovisão do ímpio. E bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Conselho aqui é uma cosmovisão, é o conjunto de normas, de regras que governa essa pessoa. E a maneira dele ver a vida e a maneira dele enxergar a vida. O ímpio tem um conjunto de valores para ele que não são valores de Deus, que não são princípios de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Talvez o valor de levar a vantagem em tudo, de aproveitar o máximo, de explorar o máximo e de beber todas as taças dos prazeres, de curtir a vida e de procurar a felicidade na riqueza, no poder, na fama, no sucesso, no sexo, nas aventuras. O ímpio tem essa maneira de olhar para a vida. Então o salmista diz que se você quer ser feliz, não siga esses conselhos. E se você seguir esses conselhos, que o mundo aplaude, que o mundo gosta e que o mundo aprova, você vai se arruinar, vai quebrar a cabeça lá no fim. Tem um fel amargo. E esse é o primeiro, é o princípio da felicidade. Portanto, não ande no conselho dos ímpios. E ele vai mais além. Bem-aventurados os que não andam no conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores. Então preste bem atenção. A pessoa começa andando, depois ela acha, gosta e é atraído e é fisgada, e ela então para, se detém, já estacionou, já foi fisgada. Veja então que o mundo é um sistema. Então, nós temos aqui três coisas. E nós temos o mundo, um sistema, a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. E você tem também um terceiro elemento, que é o diabo, e que são os três elementos da nossa guerra. Então, você está caminhando e vê uma cena que o atrai. Bendito é o nome do Senhor. E então é fisgado. A carne puxa para aquilo. A vontade da natureza do velho homem puxa para aquilo. E o diabo, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, vai lá, risca fósforo na gasolina. O salmista está dizendo: você quer ser feliz? Não ande nesses conselhos, nesses valores. Vale tudo, pode tudo, nada tem, nada a ver. A ditadura do relativismo. Cuidado para você não ser fisgado, porque se você para nesse caminho, você escorrega e vai para o chão. Mas ele avança um pouco mais e diz assim: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, assentar-se à roda é muito mais do que deter. Quer dizer, parou, já foi fisgado, foi atraído, foi puxado, quase arrastado pela sua natureza e pela tentação do maligno. Agora não é só um espectador que está só olhando, agora ele é um deles. Ele se apresentou e ele se assentou à roda e faz parte do time.
e ele agora é um dos tais. Agora, o ímpio não tem nada a ver com uma pessoa imoral, depravada. O ímpio pode ser uma pessoa espetacular, gente boa, gente admirável, gente aplaudida. Ou seja, a palavra ímpio traz a ideia daquele ou daquela que não leva Deus em conta. A pessoa é um ateu, mas é um grande cientista. Ele é um ateu, mas é um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande professor. Ele não leva os valores de Deus em conta, mas é aplaudido pela sociedade. Ele tem uma cosmovisão e ele tem um entendimento da vida, e a lente dele enxerga a vida por outro ângulo. E a Bíblia diz: não entra no conselho dele, não siga a visão dele, não abrace a cosmovisão dele. Agora, o caminho do pecador. O pecador é uma palavra que vai além de ímpio. O pecador é aquele que erra o alvo, que desobedece, que conscientemente e deliberadamente escolhe o caminho largo, o caminho da facilidade, onde é proibido proibir, onde vale tudo. Você decide, você não deve se exprimir, você não deve negar você mesmo de nenhum prazer que o seu coração sedento deseja. Mas agora chegou no final da linha. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora não é só não considerar a Deus, não é só pecar deliberadamente, agora é ver Deus e zombar de Deus, e zombar dele, e fazer piada, e fazer motejo, escarnecer. É aquela pessoa que perdeu por completa a referência e a vergonha. Bendito é o nome do Senhor. A vergonha de sentir-se constrangido de falar as coisas mais horríveis e em praticar à luz do sol as coisas mais vergonhosas. Essa pessoa perdeu por completo o pudor, a vergonha, e está escarnecendo. E agora preste atenção, nunca ninguém começa a caminhada da vida já escarnecendo. Primeiro você anda no conselho, depois você se detém no caminho dos pecadores, só então você se assenta à roda dos escarnecedores. Você quer ser feliz? Fuja disso. Você é feliz por aquilo que você evita. Tem caminho que você não pode andar. Tem lugar que você não pode frequentar. Tem conselho que você não pode ouvir. Tem roda que dela você não pode fazer parte. E se você quiser ser feliz, se você quer ser justo, essa é a primeira orientação do salmista. Em segundo lugar, veja bem, você pode ser feliz não só pelo que você evita, e esse é o lado negativo. Mas agora vamos para o lado positivo. Você é feliz por aquilo que você faz. Veja o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seu prazer está na palavra de Deus. O salmista não foi retórico quando disse o seguinte: a tua palavra, Senhor, é mais preciosa do que o ouro depurado. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é um livro místico, a Bíblia não é um livro para abrir no Salmo 91 e colocar na sua sala para espantar demônios, para ser um amuleto como uma ferradura atrás da porta. A Bíblia é um livro para você ler, entender, meditar, para você aplicar,
para formatar a sua cosmovisão, para você pensar, agir biblicamente, reagir biblicamente. E se você fizer isso, você vai ser muito feliz. Como é que você vai ser muito feliz? Primeiro, você é feliz pelo que você evita. Segundo, você é feliz pelo que você faz. Mas agora, em terceiro lugar, o salmista diz que você é feliz por quem você é. Veja o verso 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Veja a riqueza de detalhe desse versículo. Primeiro, você é como uma árvore. A árvore traz beleza, uma árvore produz frutos, a árvore dá sombra, uma árvore melhora o ar, o oxigênio. Só que esta árvore não é nativa, ela foi plantada. Alguém a plantou, bendito é o nome do Senhor. E quem plantou esta árvore foi Deus. Você, meu irmão, minha irmã, é uma árvore plantada por Deus. Mas, quando Deus foi plantar você, Ele escolheu um local muito estratégico para plantar você. Você é uma árvore plantada junto à corrente das águas. Deus não plantou você num deserto, Deus não plantou você numa terra seca, Deus não plantou você num lugar inóspito. Ou seja, Deus escolheu um local próprio para plantar você junto à corrente de águas. E ele prossegue dizendo que no devido tempo dá o seu fruto. Tem estação de fruto na sua vida. E você foi plantado para produzir, para frutificar. E Jesus disse isso. Nisso é glorificado meu Pai, em que você dê muito fruto, e cuja folhagem não murcha, ou seja, a seca vem. O sol é causticante, mas porque você foi plantado junto às correntes de águas, ou seja, o calor do sol não murcha você. As circunstâncias adversas da vida não tiram a sua alegria, não tiram a sua felicidade, não tiram a sua beleza, não tiram o seu sorriso, não tiram a sua esperança, e mais ainda, é tudo o que faz será bem sucedido. E a bênção do Eterno te acompanha, você hoje e para sempre. Deus está por trás, abençoando os seus passos, a obra de suas mãos. Essa é a porção dos justos. No verso 4, ele fala da recompensa dos ímpios. E diz o seguinte: os ímpios não são assim como uma árvore frutífera, mas são, porém, como uma palha que o vento espalha. O salmista, então, vai contrastar, então, a alegria permanente do cristão que serve a Deus em espírito e verdade, com a infelicidade dos ímpios. Não poderia ter um contraste mais gritante do que este contraste de uma árvore plantada junto à árvore que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha e tudo o que faz é bem sucedido, com uma palha que o vento dispersa. Ele contrasta a estabilidade da árvore com a leveza sem raiz da palha. E ele contrasta também o verdor da árvore que não murcha a folha com a palha seca. Ele contrasta também os frutos da árvore doce, saborosa e nutritiva com a palha seca que não alimenta nada e nem ninguém. Ele contrasta o justo bem-sucedido com a palha que está voando para o fogo e para a destruição. E lá fora muitos deles pensam que somos quadrados, pensam que nós estamos por fora, que é a luz e que a nossa vida, que a vida está pulsando do lado de lá.
bendito é o nome do Senhor. Mas, no verso 5 diz o seguinte: portanto, os perversos e ímpios não prevalecerão no juízo. E que juízo é este? É o juízo de Deus. O juízo é o julgamento de Deus, o tribunal de Deus. Aqui o ímpio ganha, aqui ele suborna, aqui ele manipula a lei para levar vantagem. Numa canetada faz a vida, numa bolada enriquece. Porém, aqui, aquele que compra juízes, subornam testemunhas, compram sentença, se enriquece ilicitamente, leva vantagem e exploram e oprime e escapam. Tem padrinhos fortes. Chegará então o dia de encarar o tribunal de Deus, e lá não vai ter suborno, lá não vai ter jeitinho, lá não vai se comprar testemunhas, e lá o juiz não se vende, e lá o critério é a verdade e a justiça. Portanto, lá o ímpio estará encrencado, ele não prevalecerá, quer dizer, ele é condenado, ou seja, o fim do ímpio é a condenação. Veja o verso 6, que é a conclusão deste salmo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Um é conduzido à bem-aventurança e o outro é conduzido à morte e à perdição. Portanto, irmãos, o verso 6 somaria o contraste dos 5 primeiros versículos, que define 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Na introdução do Salmo, Davi já está dizendo o seguinte: olha, só tem 2 opções. Qual você vai escolher? É como se Davi, na linguagem de Deuteronômio, dissesse assim: estou colocando diante de você 2 escolhas, a vida ou a morte. Escolha Jesus Cristo, a verdade e a vida, para a salvação da sua alma, pois ele veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.